Amém, amém, é isso, meus irmãos. Jesus é a verdade, né? Ele quer que andemos na verdade, né? Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus diz que Ele é a verdade. Você está seguindo a Jesus? Se você está seguindo a Jesus, você deve andar na verdade. Falar sempre a verdade. É isso que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Devemos falar sempre a verdade. A mentira é contra a verdade. A mentira contraria o nosso Deus, o nosso Pai. Eu vou ler ainda 2 textos aqui que fala sobre a mentira, para você ver, meu amigo, meu irmão, como é sério, como é grave mentirmos, né? A palavra de Deus nos diz em João 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nessa passagem, Jesus chamando os religiosos de sua época de filhos do diabo, porque eles viviam na prática da mentira, viviam mentindo diariamente, constantemente. Hoje nós vamos estar falando sobre as mentiras que as pessoas falam nesse mês, no mês de dezembro, contrariando as Escrituras, contrariando a palavra de Deus. Ainda em Apocalipse 22, verso 15, a palavra de Deus nos diz: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tá vendo, meus irmãos, como é grave? Quem não vive em Jesus Cristo vive na mentira, porque Jesus Cristo é a verdade. Ou você vive em Jesus Cristo, ou você entrega a sua vida a Jesus Cristo e anda na verdade, ou você rejeita Jesus Cristo e anda na mentira. O que você prefere, meu irmão? O que você prefere, meu amigo? Ande sempre na verdade. Eu selecionei aqui algumas frases, 3 frases, né? Falando sobre a mentira, o mal, como a mentira é grave. Diz o seguinte: me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Existem muitas pessoas que preferem ouvir mentiras, mas a mentira leva à destruição. A mentira cega, a mentira destrói, a mentira escraviza e a verdade liberta. Por isso que Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele ainda disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Você prefere viver com a verdade ou com a mentira? A segunda frase diz assim: a verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. Tá vendo, meu amigo, como é sério? É necessário muitas verdades para se ganhar confiança, mas apenas uma mentira para perdê-la.
Tá vendo? Para ganharmos a confiança das pessoas, é necessário falarmos muitas verdades. Mas com uma mentira, nós perdemos a confiança da pessoa. Existe aí um ditado, né, de um filme que eu assisti quando era criança, chamado Pinóquio, né? E aí as pessoas criaram essa frase, né, que diz assim: a mentira aumenta o nariz, né? Que se a pessoa mentir, o nariz aumenta. Quando eu era criança, que eu soltava uma mentira, eu ia medir o meu nariz para ver se tinha crescido, igual o nariz de Pinóquio, né? Mas, meu amigo, a mentira não aumenta o nariz de ninguém. A mentira não aumenta o nariz, mas destrói a confiança. Principalmente a confiança do nosso Deus. Principalmente a proteção, os cuidados, o amor, a presença, a direção do nosso Deus. A mentira é pecado e o pecado afasta o nosso Deus de nós. Por isso que não devemos mentir. Lá em Isaías capítulo 59, a palavra de Deus diz que o pecado afasta o nosso Deus, separa o nosso Deus de nós. Então, meu amigo, não se iluda. Cuidado com esse mundo. Esse mundo aí cheio de festas, né? Como agora aí o mês de dezembro, mês de festas. Cuidado para você não agradar as pessoas e desagradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus sempre, fazer sempre a vontade de Deus. Como diz essa frase, me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Então não minta, não faça coisas que venham desagradar o nosso Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que os que mentem são filhos do diabo, não são filhos dele, porque ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, algumas mentiras que os pais contam para as crianças nessa época. Preste bem atenção em algumas mentiras que os pais contam para as crianças nessa época. Eles dizem assim: Jesus Cristo nasceu nesse mês. Jesus Cristo nasceu em dezembro. Onde está escrito isso? Como é que você pode dizer para o seu filho que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, se não está escrito nas Escrituras? Você não pode mentir. A mentira contraria o nosso Deus. A mentira afasta o nosso Deus de nós. Não está escrito, meu irmão, em parte alguma das Escrituras, que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha nascido em dezembro. Hoje eu não vou estar falando sobre o nascimento de Jesus, eu vou estar falando sobre esse personagem aí que as pessoas criaram, né? Para colocar aí, para usurpar o lugar de Jesus Cristo. Esse personagem chamado, que eles chamam de Papai Noel, né, que é outra mentira. Não existe Papai Noel. Não existe Papai Noel, meus irmãos. É uma mentira. Eu lembro quando eu era criança, eu aprendi isso, né? Que existia esse tal personagem que descia na chaminé das casas, trazendo presentes para as crianças. Como na minha casa não tinha chaminé, eu abria a janela, colocava lá meu pá de chinelos e ficava esperando que esse tal personagem colocasse ali um presente.
deixava ali o chinelo na janela e ia dormir. Quando eu acordava no outro dia, o chinelo estava todo molhado de orvalho, mas sem presente algum. Se eu quisesse algum presente, eu tinha que receber dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus amigos, mas nunca esse Papai Noel foi na minha casa. Mas eu aprendi que ele existia, que ele vinha do Polo Norte, montado lá numa carruagem, carregado por renas, e passeando pelos céus, entrando nas casas, levando presentes. Isso é mentira, meus irmãos. Nós não devemos propagar essa mentira. Não devemos contribuir com essa mentira. E nós vemos aí muitos cristãos dentro das igrejas e falando nesse tal Papai Noel. Muitos cristãos aí enganando as crianças, dizendo que são cristãos, dizendo que são seguidores de Jesus Cristo e ao mesmo tempo mentindo, dizendo que existe aí esse Papai Noel. E aí quando vão nas grandes cidades, no shopping, ainda leva seus filhos e lá coloca os seus filhos para sentar no colo de um velho barbudo vestido de roupa vermelha. Coloca seus filhos no colo daquele velho barbudo que eles dizem que chama Papai Noel, para as crianças crescer nessa mentira. Enquanto Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, aqueles que dizem que são seus filhos preferem viver na mentira. Então, meu amigo, abandone essa crendice, abandone essa fábula, abandone essa lenda. Não existe Papai Noel. Existe Papai do Céu, esse sim existe. Existe Papai do Céu e não Papai Noel. Então a primeira mentira, eles dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Depois eles dizem que existe Papai Noel. E a terceira mentira, eles dizem que esse velhinho é um velhinho bom que traz presente para as crianças. Tudo mentira. E você ouviu aqui, a gente lendo aqui, eu lendo, o Evangelho de João, quando diz, João 8,44, que quem mente é filho do diabo. E isso é mentira. Não ensine isso para as crianças. Se você é professor, não ensine isso. A escola é lugar de ensinar verdades. Não ensine mentiras. Se você é um cristão, frequenta alguma igreja, também não ensine isso. Não existe esse personagem chamado Papai Noel. Existem, meus irmãos, várias religiões que os seus líderes são chamados de pai, de mãe. Enquanto que a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 23, versos de 8 a 12, diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque só há um mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só há um Pai que está nos céus. Só existe um papai que nós devemos chamar de papai, espiritualmente falando, que é o nosso Deus. Quando Jesus disse a ninguém chameis de mestre, quando Jesus disse a ninguém chameis de pai, ele está falando no sentido espiritual. Porque existe aí muitos líderes que se intitulam pais. Um exemplo, a palavra padre significa pai no latim. Papa significa papai. E ainda existe aí os pais de santos
e as mães de santo. Tudo mentira, meus irmãos. Onde já se viu, né? Santo ter pai, ter mãe. O pai dos santos é Deus. O pai dos santos é Jesus Cristo. O nosso pai é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Então, quando você fala padre, você está falando pai. Quando você fala papa, você está falando papai. Quando você fala pai de santo, mãe de santo, você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. E agora criaram esse outro personagem aí, chamado Papai Noel, para enganar as pessoas. E a mentira não aumenta o nariz, mas diminui a confiança. Então, meu amigo, tenha cuidado. Tenha cuidado, meu irmão, com a mentira. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22, verso 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Então, se você anda aí chamando padre, se você anda aí chamando papa, no sentido espiritual, reverenciando essas pessoas, se você reverencia aí os pais e as mães de santo, se você reverencia aí Papai Noel, você está usurpando o lugar de Deus, usurpando o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso Pai, espiritualmente falando. Ande na verdade. A verdade dói, como muitos dizem, né? Mas ela edifica. A verdade dói, né, meus irmãos? Mas ela edifica, ela constrói. A verdade é para o nosso bem. A verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. E ele também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele chamou as Escrituras Sagradas de a verdade. Então, se você gosta de ouvir a verdade, venha sempre estar aqui conosco, participando desses momentos aqui. Porque nós aqui não gostamos de trazer mentiras. Aqui, nesse momento e durante toda a nossa vida, devemos viver sempre na verdade. Então, meu amigo, não pronuncie, não ensine as crianças sobre esse tal Papai Noel. Eu estava pesquisando sobre esse personagem e vi o seguinte aqui, um padroeiro da Rússia e da Grécia, chamado São Nicolau. Tem erigido em sua homenagem milhares de igrejas pela Europa. A generosidade a ele atribuída granjeou-lhe a reputação de milagreiro e distribuidor de presentes, identificado em vários países com a figura mística do Papai Noel. Aí um milagreiro, distribuidor de presentes. Que mentira, meus irmãos. A própria pesquisa que eu fiz disse que isso é lenda. Que não tem documentos que possa provar a existência desse São Nicolau, que distribuía presentes. E a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo bem vem do céu, vem de Deus. Os presentes que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos, vêm do céu, vêm de Deus. Então não se iluda. E não iluda as pessoas. Não minta para as pessoas. Não existe esse tal São Nicolau, esse tal Papai Noel. E mesmo que existisse, se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você não tem Papai Noel, você tem Papai do céu. É Ele que te dá presente, é Ele que te dá saúde, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá proteção.
Lá no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu amigo, não viva na mentira. Não viva na mentira. Não seja um propagador da mentira. Não seja conivente com a mentira. Não existe esse negócio de Papai Noel, não existe negócio de coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa. Tudo isso é mentira. Que as pessoas usam aí, faz os festejos para enganar as pessoas, para enganar os cidadãos, as cidadãs e principalmente as crianças. Não existe Papai Noel, existe sim Papai do céu. É Ele, é Jesus que te dá vida. É Jesus que te dá paz. É Jesus que te dá proteção. Ele é o nosso caminho. Ele que nos guia. Ele que tem nos sustentado. Não existe, meus irmãos, presentes melhor do que esses. E aí as crianças crescem nessa mentira. Chega no dia 25, fica esperando que esse Papai Noel vai descer na janela da sua casa, porque aqui no Brasil as casas não têm chaminé, né? Se tiver, são poucas. E ele não desce nem pelas chaminés e nem nas janelas. As crianças crescem iludidas, enganadas, por causa dos adultos que não têm amor no coração. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus perdoa. Deus nos perdoa quando nos arrependemos. Então, se você já ensinou, se você já propagou essa mentira, arrependa e Jesus Cristo te perdoará. Ele disse que Ele nos perdoa, Ele tem perdão para todos nós. Eu também já acreditei nessas mentiras. Eu já acreditei em padre, em papa, em pai de santo, em mãe de santo. Eu já acreditei em Papai Noel e hoje eu só acredito em Papai do céu. Ele sim, meus irmãos, Ele é a luz. Ele é a nossa força. Ele é a nossa saúde. Ele é a nossa paz. Então não seja um contribuidor da mentira. Contribua sempre com a verdade. Fale sempre a verdade. Lembre-se o que a palavra de Deus fala sobre a mentira. Que a mentira pertence a Satanás. Eu vou repetir aqui mais uma vez as frases muito importantes que diz assim: me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Você gosta da verdade? A verdade dói. A verdade magoa. Mas a verdade salva. A verdade transforma. A verdade protege. E a verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. A verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. É necessário muitas verdades para se ganhar confiança, mas apenas uma mentira para perdê-la. A mentira não aumenta o nariz, mas destrói a confiança. Então, meu irmão, meu amigo, se você já acreditou em Papai Noel, se você já colocou seu filho, a sua filha no colo desse personagem no shopping, se você já participou desses festejos, peça perdão a Deus. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Brancos como a lã, brancos como a neve. Então arrependa,
Não ajude a propagar mentira. Quando você vê alguém falando de Papai Noel, você diga: não existe Papai Noel, existe sim Papai do céu. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero agradecer nossa irmã Maria Cecília. Quero agradecer aqui também a Luciene Moura, que está participando conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deus abençoe Luciene, Deus abençoe Maria Cecília. Deus abençoe todos vocês que têm participado conosco. Marcos Rocha. Deus abençoe meu irmão Marcos Rocha. Deus abençoe todos vocês aí que entraram no finalzinho aí desse momento. E seja, mais uma vez eu volto a repetir, seja um divulgador, um defensor da verdade. E a verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Não ensine, não propague a mentira. Viva sempre na verdade. Vamos colocar o hino aqui de novo, falando sobre a verdade. Preste bem atenção, medite na letra desse hino. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando, e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos, sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar, e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons. Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade.
verdade e a sinceridade agradam o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro diabo fazer festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. É feio ver um ímpio mentiroso, mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. Ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua coração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar os olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar. E não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons. Vai chegar até a mim e entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, só Ele é a verdade. É isso, meus irmãos. Jesus é a verdade, né? Vamos estar encerrando por hoje. Um abraço para todos vocês. Uma boa noite, abençoada pela verdade, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Tenha uma noite feliz, abençoada para todos vocês. E na próxima terça-feira, querendo o nosso Pai, estaremos de volta. Amém? Beijos, abraços para todos vocês. Uma noite feliz, muito abençoada. Um final de semana muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é o nosso Deus. Ande na verdade.